Era uma noite fria de outono quando a família Silva, imigrantes brasileiros que viviam nos Estados Unidos, decidiu explorar o bairro em busca de objetos que eram deixados na frente das suas casas para doação. O costume local era deixar objetos não utilizados na frente das casas, para que outras pessoas pudessem pegá-los. Eles adoravam essa tradição, pois era uma maneira de economizar e encontrar coisas interessantes. Em uma rua deserta, cercada por árvores altas e folhas secas, os Silva avistaram uma casa abandonada. A grama estava alta, as janelas quebradas e teias de aranha cobriam a entrada. Mas o que chamou a atenção deles foi uma pilha de objetos na calçada. Móveis antigos, brinquedos quebrados e roupas rasgadas. A filha mais nova, Sol, de apenas 7 anos, correu até a pilha e seus olhos se iluminaram ao ver um boneco vestido de palhaço. Ele tinha cabelos vermelhos, um nariz enorme e uma roupa colorida. "Olha, mamãe, posso ficar com ele?" pediu Sol, com um sorriso inocente. Os pais, Maria e Carlos, trocaram olhares. Eles não gostavam muito de palhaços, mas não queriam desapontar a filha. "Tudo bem, Sofia. Você pode levar o boneco para casa", disse Maria, hesitante. Naquela noite, o palhaço entrou na vida do Silva. Sol o chamou de Risadinha e o colocou em sua cama. Mas logo coisas estranhas começaram a acontecer. À noite, eles ouviam risadas abafadas vindo do quarto de Sol. A luz piscava, objetos se moviam sozinhos e sombras dançavam pelas paredes. Maria acordou uma noite com o palhaço sentado ao pé da cama. Seus olhos estavam vazios, mas pareciam observá-la. Ela tentou se livrar dele, mas o boneco voltava sempre. Carlos começou a ter pesadelos terríveis, nos quais o palhaço o perseguia com uma faca afiada. Sol também mudou. Ela ficou pálida, não comia e passava horas conversando com Risadinha. "Ele me conta histórias, mamãe", dizia ela com um sorriso perturbador. Desesperados, os Silva procuraram ajuda. Um velho vizinho lhes contou a história da casa abandonada. Dizia-se que um palhaço chamado Zoltar havia morado lá nos anos 1930. Ele era famoso por suas apresentações macabras, mas desapareceu misteriosamente. Diziam que ele havia feito um pacto com forças sombrias. Os Silva entenderam que Risadinha era a reencarnação de Zoltar. Eles decidiram se livrar do boneco. Levaram-no de volta à casa abandonada e o queimaram em uma fogueira. As chamas dançaram alto e o palhaço gritou em agonia. No dia seguinte, a paz voltou à casa do Silva. Sol voltou a ser uma criança alegre e os pesadelos cessaram. Mas às vezes, quando passam pela casa abandonada, eles ainda ouvem risadas abafadas e veem sombras se projetando nas janelas. E assim a família Silva aprendeu que nem todos os objetos encontrados na calçada são bênçãos. Alguns são maldições disfarçadas, esperando para assombrar aqueles que os levam para casa. Em uma tarde ensolarada em Lisboa, me deparei com um bazar beneficente, onde uma variedade de itens estava à venda para ajudar uma causa nobre. Entre os objetos, um estranho quebra-cabeça antigo chamou minha atenção. Era uma peça única, esculpida em madeira escura, com símbolos estranhos entalhados em sua superfície. Intrigado pela sua singularidade, decidi comprá-lo e levá-lo para casa. Mas mal sabia eu que esse simples ato desencadearia uma série de eventos macabros que mudariam minha vida para sempre. Assim que coloquei o quebra-cabeça na minha estante, coisas estranhas começaram a acontecer. À noite, eu acordava com o som de passos arrastados pelo corredor e sussurros indistintos ecoando pelas paredes. As luzes piscavam sem motivo aparente e uma sensação de mal-estar pairava no ar. No entanto, o que mais me assustava era o quebra-cabeça. Todas as manhãs, eu o encontrava em uma posição diferente, como se tivesse sido mexido durante a noite.
Os símbolos entalhados pareciam ganhar vida, contorcendo-se e mudando de forma diante dos meus olhos. Com o passar dos dias, minha saúde começou a se deteriorar. Pesadelos terríveis me assombravam todas as noites, e uma sensação de paranoia constante me consumia. Eu sabia que o quebra-cabeça era a causa de todo o mal, mas estava impotente para detê-lo. Então, em um acesso de desespero, decidi me livrar dele. Mas mesmo quando o joguei no Rio Tejo, a sensação de alívio foi apenas temporária. Porque na manhã seguinte, lá estava ele, intacto, na minha porta. Percebi então que o quebra-cabeça não era apenas um simples objeto. Era uma entidade maligna, sedenta por caos e destruição. E enquanto ele permanecesse em minha posse, eu estaria condenado a viver em um mundo de pesadelos sem fim. Meu nome é Emília, e esta é a história da boneca que mudou minha vida para sempre. Tudo começou quando minha avó, uma mulher misteriosa e cheia de segredos, me deu um presente de aniversário inesquecível. Uma boneca de porcelana chamada Clarissa. Clarissa tinha olhos vidrados e cabelos loiros perfeitamente trançados. Sua expressão era serena, mas havia algo perturbador em seu sorriso. Minha avó sussurrou para mim: "Esta boneca tem uma história sombria, minha querida. Cuide bem dela." Eu não dei muita importância às palavras dela na época. Afinal, era apenas uma boneca, certo? Mas à noite, quando todos estavam dormindo, eu ouvia passos suaves no corredor. Clarissa se movia sozinha. Eu a encontrava em lugares diferentes toda manhã, como se estivesse explorando a casa. Os pesadelos começaram logo depois. Eu sonhava com uma menina de vestido branco, com os mesmos olhos vidrados de Clarissa. Ela me chamava pelo nome e sussurrava coisas ininteligíveis. Eu acordava suando frio, com a sensação de que alguém estava me observando. Minha família também notou as mudanças. Minha mãe dizia que a casa estava mais fria, mesmo com o aquecedor ligado. Meu pai ouvia risadas infantis à noite, mas não havia crianças por perto. E Clarissa continuava a se mover, como se estivesse seguindo alguém invisível. Um dia, encontrei um diário antigo no sótão. Era da minha bisavó, escrito há décadas. Ela descrevia uma boneca idêntica à Clarissa, chamada Isabela. Aparentemente, Isabela havia pertencido a uma menina chamada Caroline, que morreu tragicamente em um incêndio. Desde então, a boneca estava amaldiçoada. Minha bisavó tentou se livrar de Isabela, mas a boneca sempre voltava. Ela a ouvia chorar à noite, implorando para ser libertada. A maldição se espalhou para a família, causando tragédias inexplicáveis. A bisavó finalmente a trancou em uma caixa e escondeu-a no sótão. Eu sabia o que precisava fazer. Peguei Clarissa e a levei para o sótão. Lá, encontrei a caixa empoeirada com Isabela. As duas bonecas se encararam, e eu senti uma energia sombria no ar. Com lágrimas nos olhos, coloquei Clarissa na caixa e a fechei. Desde então, a casa ficou em silêncio. Os pesadelos pararam, e a maldição parece ter ido embora. Mas às vezes, quando passo pelo sótão, ouço um sussurro fraco vindo da caixa. Isabela ainda está lá, esperando por alguém para libertá-la. Então, se você encontrar uma boneca de porcelana com olhos vidrados e um sorriso perturbador, tome cuidado. Ela pode parecer inofensiva, mas sua história esconde segredos sombrios que podem mudar sua vida para sempre. Um dia, encontrei um diário antigo no sótão. Era da minha bisavó, escrito há décadas. Ela descrevia uma boneca idêntica à Clarissa, chamada Isabela. Aparentemente, Isabela havia pertencido a uma menina chamada Caroline, que morreu tragicamente em um incêndio. Desde então, a boneca estava amaldiçoada. Minha bisavó tentou se livrar de Isabela, mas a boneca sempre voltava. Ela a ouvia chorar à noite, implorando para ser libertada. A maldição se espalhou para a família, causando tragédias inexplicáveis. A bisavó finalmente a trancou em uma caixa e escondeu-a no sótão. Eu sabia o que precisava fazer.
Peguei Clarissa e a levei para o sótão. Lá, encontrei a caixa empoeirada com Isabela. As duas bonecas se encararam, e eu senti uma energia sombria no ar. Com lágrimas nos olhos, coloquei Clarissa na caixa e a fechei. Desde então, a casa ficou em silêncio. Os pesadelos pararam e a maldição parece ter ido embora. Mas às vezes, quando passo pelo sótão, ouço um sussurro fraco vindo da caixa. Isabela ainda está lá, esperando por alguém para libertá-la. Então, se você encontrar uma boneca de porcelana com olhos vidrados e um sorriso perturbador, tome cuidado. Ela pode parecer inofensiva, mas sua história esconde segredos sombrios que podem mudar sua vida para sempre. A verdadeira história de Annabelle é tão assustadora quanto a que é mostrada nos filmes de terror. Em 1968, uma estudante de enfermagem chamada Donna recebeu a boneca Raggedy Ann de sua mãe como presente de aniversário. Donna levou a boneca para o apartamento que dividia com sua colega de quarto, Andy. As duas começaram a notar que a boneca se movia sozinha, mudava de lugar e até de cômodo. Certa vez, um amigo das garotas que sempre visitava o apartamento estava dormindo no sofá e algo terrível aconteceu. Ele acordou com a sensação de que alguém estava sufocando-o. Quando abriu os olhos, viu a boneca Annabelle ao lado dele, com as mãos em seu pescoço. Ele lutou para se libertar e finalmente conseguiu, mas ficou com marcas vermelhas no pescoço. A partir desse momento, ficou claro que a boneca não era apenas um brinquedo inofensivo. Donna e Andy decidiram pedir ajuda a um médium, que revelou que a boneca estava sendo possuída pelo espírito de uma menina chamada Annabelle. Supostamente, a menina havia morrido no apartamento há muito tempo e estava feliz pela presença das jovens. Elas permitiram que o espírito vivesse dentro da boneca, mas logo perceberam que isso foi um erro terrível. Eventos ainda mais sinistros começaram a ocorrer. A boneca escrevia mensagens ameaçadoras em pedaços de papel, como "Me ajude" e "Ajude Lu". Além disso, ela deixava pequenos bilhetes com símbolos obscuros. As garotas também encontraram sangue falso na boneca, embora não soubessem de onde vinha. Finalmente, os Warren, um casal de demonologistas, foram chamados para investigar. Eles concluíram que a boneca estava realmente possuída por uma entidade demoníaca. Ed e Lorraine Warren levaram a boneca para seu museu oculto, onde ela permanece até hoje. A boneca Annabelle é mantida em uma caixa de vidro com um aviso: "Cuidado, não abra". Kim. A história de Annabelle serve como um lembrete assustador de que nem todos os brinquedos são inofensivos. Às vezes, o sobrenatural pode se manifestar através de objetos aparentemente inanimados, e é melhor não subestimar o poder do desconhecido. Há algo de sinistro em objetos que carregam consigo uma aura sobrenatural. E às vezes, quando esses artefatos encontram seu caminho até nossas casas, o que se desenrola é uma história de horror que nos deixa sem fôlego. Permita-me contar a você a história do casal brasileiro que se mudou para a China e trouxe consigo um objeto misterioso. Meu nome é André, e minha esposa, Camila, e eu decidimos deixar o Brasil para trás e começar uma nova vida na China. Nosso amor pela cultura oriental e a oportunidade de trabalho nos atraíram para a cidade de Xangai. Alugamos uma casa modesta nos arredores da cidade, um lugar que parecia tranquilo e acolhedor. Logo após nos instalarmos, encontramos um antiquário local. Camila adorava antiguidades, e ao explorar a loja, seus olhos se fixaram em um espelho antigo. Era uma peça magnífica, com um delicado entalhe de dragão na moldura de madeira escura. O vendedor nos disse que o espelho era uma relíquia da dinastia Qing
e que possuía propriedades místicas. Ele nos alertou que o espelho tinha uma história sombria, mas Camila estava encantada demais para resistir. Levamos o espelho para casa e o penduramos na parede do nosso quarto. À noite, quando a lua brilhava através da janela, o espelho parecia ganhar vida. Camila dizia que via sombras se movendo dentro dele, como se fossem figuras com capas pretas e olhos brancos. Eu ria e a chamava de supersticiosa, mas algo no fundo do meu coração me deixava inquieto. As coisas começaram a mudar. À medida que os dias passavam, nossa casa se encheu de sons estranhos. Passos arrastados ecoavam pelos corredores à noite, e objetos se moviam sozinhos. Camila acordava com hematomas inexplicáveis em seu corpo, como se alguém a tivesse agarrado durante o sono. Eu tentava explicar tudo racionalmente, mas a atmosfera na casa se tornava cada vez mais opressiva. Uma noite, acordei com um grito abafado vindo do quarto de Camila. Corri até lá e encontrei-a em frente ao espelho, os olhos arregalados de terror. Ela apontou para o reflexo e sussurrou: "André, há alguém atrás de mim?" Olhei para o espelho e vi uma figura escura e distorcida. Seus olhos eram brancos e sua boca se contorcia em um sorriso sinistro. Era como se o espelho revelasse uma dimensão paralela, um lugar onde as almas atormentadas vagavam. Decidimos nos livrar do espelho, mas toda vez que tentávamos, algo nos impedia. A casa se tornou um campo de batalha entre forças invisíveis. Camila ficou doente e eu comecei a perder a sanidade. Pesquisamos sobre o espelho e descobrimos que ele estava ligado a uma lenda chinesa sobre um portal para o mundo dos mortos. Finalmente, encontramos um monge taoísta que concordou em nos ajudar. Ele realizou um ritual de exorcismo e o espelho se quebrou em 1000 pedaços. As sombras desapareceram e nossa casa voltou a ser tranquila. Mas Camila nunca se recuperou completamente. Ela ainda tem pesadelos com o espelho e sussurra em seu sono: "Ele está esperando por nós." Às vezes, quando olho para o espelho quebrado, imagino o que teria acontecido se não tivéssemos trazido aquele objeto maldito para casa. Talvez tenhamos aberto uma porta que nunca deveria ter sido aberta. Não esqueça de deixar seu like e compartilhe com seus amigos